Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque eu tô aqui, ó, animadinha já para passar para vocês a videoaula dessa saia maravilhosa. É a nossa primeira saia aqui do canal. Gente, olha só que ponto maravilhoso que nós vamos trabalhar ela. Vai ser tamanho midi, tá? Olha só, tem esse detalhe aqui, ó, com ponto rede, gente, que deixa ela muito mais maravilhosa com os babadinhos. Como eu tava falando, ela vai ser um tamanho midi, então um pouco abaixo ali do joelho. Mas durante a videoaula vocês vão perceber que dá para fazer ela de vários comprimentos, tá? Sendo mini saia, uma saia ali próxima ao joelho, também ficou bem legal. E também do tamanho midi, né, que é a que eu vou explicar aqui para vocês, que vai ser o comprimento que eu vou fazer, que eu quero para minha saia. E também saia longa, gente, vai ficar chiquérrima, eu tenho certeza que vocês vão amar. E eu quero convidar quem ainda não é inscrito a se inscrever no meu canal. Gente, ajuda essa crocheteira aqui a crescer no YouTube. Sou iniciante ainda, mas olha só, já tem várias peças lindas e eu quero trazer muito mais para vocês, viu? Além de se inscreverem, deixa seu joinha, tá? Isso conta muito, me motiva demais. E assim eu vejo, né, que vocês estão gostando também. Além disso, gente, ative as notificações para ficarem por dentro de tudo que vai vir por aqui, tá bom? Então agora eu vou passar a lista de materiais para vocês. Eu escolhi o fio da Bella Fashion, gente, da Pinguim, para fazer a nossa saia. Para o tamanho P, que é o que eu vou trabalhar aqui com vocês, nós vamos precisar de 3 novelos. Então, para tamanhos M, G, eu indico vocês comprarem no mínimo 4, certinho, gente? Olha só, as especificações dela, ela possui um tec de 295, vem 508 metros. E eu escolhi aqui, ó, a cor 2219, tá? Para quem quiser fazer da mesma cor, quiser encontrar igual, eu escolhi esse fio aqui, gente. Aqui em Uberlândia, que é onde eu moro, é difícil eu encontrar esse fio, então pode ser que para vocês também seja. Então, um fio que vai substituir bem, que é bem próximo desse daqui, gente, é o Camila, fio Camila, e a Anne. A Anne substitui muito bem aqui, porque elas possuem praticamente a mesma textura, o mesmo tex aqui, ó, de 295. A Camila, se eu não me engano, tem 300 de tex. E vem praticamente as mesmas quantidades, tá? Então, aí eu vou precisar de 3 novelinhos desse. Vou utilizar aqui, ó, gente, agulha de 2 tamanhos, a 2 milímetros e a 2,25. Vou utilizar só esse ladinho meu aqui, ó, que é a 2,25, tá? Pra aumentar os pontinhos ali na largura do meu quadril. Além disso, nós vamos precisar de elástico. Eu comprei 2 metros, foi o suficiente pra mim. Tá, então vocês vão tirar aí com base na cintura de vocês para comprar o elástico de vocês. Eu fiz o tamanho da minha cintura ali, multipliquei por 3. Comprei 2 metros de elástico, certinho? De 1 centímetro, tá, gente? É importante essa medida aqui do elástico, 1 centímetro. Isso vai fazer diferença ali no nosso trabalho mais pra frente. Eu vou mostrar depois pra vocês. Além disso, linha e agulha para costura, porque nós vamos costurar aqui depois, né? E além disso, gente, também uma fita métrica para tirar as medidas. Então, é isso. Os materiais são esses. Qualquer dúvida, é só comentar aí que eu vou tentar sanar para vocês, tá certinho? Olha só, gente, quando vocês forem comprar o elástico, vocês optem por escolher uma cor que se aproxima da linha que vocês escolheram para fazer a saia de vocês. Eu, por exemplo, comprei o elástico branco, né? Olha só aqui atrás. Comprei o elástico branco e a minha saia foi trabalhada nesse tom aqui, pérola, um off-white, né? Então, aí vocês escolhem um elástico que ó, se aproxima mais, porque quando esticar aqui, ó, não vai realçar tanto o elástico por trás. A minha praticamente nem mostra, principalmente quando eu visto, nem parece que tem elástico aqui. Mas enfim, é isso que eu queria falar pra vocês. Detalhes importantes aqui pra vocês, gente, olha só. A nossa peça, ela é iniciada aqui pelo cos, tá? Vai ser trabalhada de cima para baixo. Ela é confeccionada toda em forma circular. Então, nós vamos indo carreirinha por carreirinha, não vai ser aquele trabalho indo e voltando, não, certo? E as medidas necessárias, gente, vocês vão precisar da medida da cintura, basicamente é só pra compra do elástico mesmo.
A medida do quadril vai ser aqui a mais importante, tá? Porque ela que vai definir ali, ó, a largura da nossa peça. Se vai ficar mais justinha, mais larguinha. Depois eu vou dar o meu exemplo pra vocês. E a medida do comprimento também. O comprimento que vocês vão querer a saia de vocês. No caso aqui, a minha vai ser midi, né? Então, é um comprimento ali abaixo do joelho um pouco. Bora iniciar a nossa peça, então. Aqui, então, ó, gente, nós vamos trabalhar com a nossa agulha 2 milímetros, certo? E a medida inicial de correntinha que vocês vão trabalhar ali para ser a base, né, da nossa peça, que inicia pelo cós, bem ali na cintura, vocês vão pegar a medida do quadril de vocês. Eu, por exemplo, gente, tenho 95 centímetros de quadril. E eu vou trabalhar aqui, ó, um total de correntinhas até chegar aproximadamente 85 centímetros. Então, vou fazer total de correntinhas a 10 centímetros a menos, né? Do total ali da circunferência do meu quadril, certinho? Vocês vão fazer aí basicamente isso também, ou se não, se o seu ponto for mais folgadinho, é bom vocês conhecerem aí, né, a atenção do ponto de vocês, porque essa minha saia, eu quero que ela fique mais justa ao corpo, tá? E vai depender também do gosto de vocês. A minha eu fiz 10 centímetros a menos, no caso, né? O trabalho aqui das correntinhas iniciais. Outro detalhe importante, gente, vocês vão trabalhar de 9 em 9 pontos, tá? Esse nosso ponto fantasia aqui, ele precisa ser trabalhado de 9 em 9 pontos. Então, vocês vão fazer de 9 em 9 correntinhas até dar a quantidade em centímetros que vocês precisam para a peça de vocês. No caso, a quantidade em centímetros do quadril de vocês, certo? Então, eu vou fazer meus 85 centímetros aqui, sempre fazendo 9 correntinhas, mais 9 correntinhas, mais 9 correntinhas, até chegar à medida que eu preciso, né? E volto lá pra gente dar continuidade. Voltei aqui já com o meu total de correntinhas, né? Minha base pronta ali, aproximadamente 85 centímetros. E o meu aqui, gente, deu um total de 198 correntinhas, tá? Pra vocês terem como referência aí. Eu não faço minha correntinha nem muito apertada e nem muito justinha. Normal mesmo. Aí, agora, nós vamos fechar esse círculo, né? Porque vai ser trabalhada circular. Então, agora, gente, vocês vão fazer aqui, ó, com que essas correntinhas fiquem todinhas do lado direito, tá? Só passar a mão assim pra ela ficar certinha do outro lado. Então, feito isso, escapuliu aqui. Feito isso, nós vamos fazer um ponto baixíssimo aqui, ó, bem nessa primeira correntinha aqui, lá da outra pontinha. Nós vamos fechar aqui, emendar, né, com ponto baixíssimo. E vamos subir 4 correntinhas, porque essa nossa primeira carreira, gente, vai ser trabalhada toda em ponto alto duplo. Então, nós vamos dar 2 laçadas. E nesse próximo pontinho aqui da base, nós já vamos fazer o nosso próximo ponto alto. Eu sempre pego aqui, ó, gente, por baixo dessa laçada. Então, eu vou fazer aqui meu ponto alto duplo. Vou laçar novamente 2 vezes. Vou pegar bem aqui, ó, porque tem essa laçada aí é de baixo. Eu pego na de baixo pra ficar mais firme, eu acho que fica melhor. Olha só, vai ficar desta forma. Laço 2 vezes, entro aqui, puxo meu fio, tiro 2, laço, tiro 2, laço, tiro os outros 2. 2 vezes, passo aqui dentro, novamente. Laço, tiro 2, laço, tiro 2 e laço, tiro mais 2. Gente, não tem segredo, vocês vão fazer esse trabalho de ponto alto, ponto sobre ponto, até chegar aqui, ó. Então, eu volto no finalzinho da carreira com vocês. Chegando aqui ao final, então, após vocês fazerem o último ponto alto, né, sobre a última correntinha, vocês vão fazer, gente, um ponto baixíssimo aqui, ó, na quarta correntinha que vocês fizeram pra subir. 1, 2, 3, na quarta. Aí, aqui eu vou fechar com ponto baixíssimo, vai ficar assim. Eu tô fazendo uma micro saia aqui, porque a minha eu já dei andamento pra ver se ia dar tudo certinho, mas aí agora eu vou passar carreirinha por carreirinha pra vocês, tá? E vou passando as medidas também, conforme for crescendo o trabalho. Então, aqui, ó, na segunda carreira da peça de vocês, vocês vão subir
4 correntinhas também, porque nós vamos continuar com ponto alto duplo. Vamos laçar 2 vezes. E agora, gente, esse próximo ponto aqui, ó, da base, vocês vão pegar ele por trás, assim, ó. Fazer o próximo ponto alto pegando por trás, certo? E finalizar o nosso ponto alto duplo. Vou laçar novamente 2 vezes e novamente pegando aqui, ó, por trás deste ponto. Outro ponto alto duplo, certo? Vou laçar 2 vezes e aqui nós vamos pegar ele por trás, o próximo ponto alto. Nós vamos pegar ele por trás, fazendo assim, desta forma. Aí, vai ser sempre esta sequência. 2 pontos altos pegando pela frente, assim. Olha só. Aqui foi um, laço 2 vezes, faço o meu segundo ponto alto pegando pela frente. Laço 2 vezes, agora vou pegar por trás, desta forma aqui. Pra ficar, gente, um trabalho desta maneira, tá? Aí, agora, vocês vão fazer assim até o final da carreirinha de vocês. Então, fazendo 2 pontos altos, pegando aqui a base pela frente e um por trás. 2 pela frente e um por trás, certo? Eu vou fazer o meu e volto aqui pra vocês verem como vai ficar. Olha só, gente, voltei aqui quase finalizando, né? Falta só mais um ponto alto duplo aqui pra finalizar essa carreira, porque aqui eu já fiz um e tem o próximo aqui que eu tenho que fazer também. Então, feito o último ponto alto duplo, né, da carreirinha, eu vou fechar aqui, ó, na quarta correntinha que nós fizemos pra subir, vou fechar com ponto baixíssimo. Vou subir 4 correntinhas, porque nós vamos continuar trabalhando com pontos altos duplos. Laçar 2 vezes, gente, e aqui, ó, nós vamos pegar por trás novamente e fazer como nós já estávamos fazendo, igual a carreirinha anterior. Aqui, pegando por trás, 2 pontos altos, né, duplos, pegando por trás e um passando assim pela frente, ok? Pra ficar um trabalho desta forma aqui. Então, eu vou fazer o próximo com vocês. Então, 2 pontos altos pegando por trás, né? Passando a agulha por trás. E um apenas passando assim pela frente, certo? Gente, por que que é importante fazer esse trabalho no ponto alto duplo e desta forma? Porque aqui, ó, no cos, nesses pontinhos altos duplos que ficaram, que a gente faz atrás aqui, que é só um, nós vamos passar o elástico neles depois, tá? Olha só como ele fica aqui atrás, nós vamos passar um elástico bem aqui. Deixa eu mostrar aqui, ó, pra vocês, tá vendo? Tanto que é interessante esta forma de colocar elástico. Então, é bem assim que vai ficar o nosso trabalho depois de pronto. Aí, agora, vocês vão trabalhar aqui, gente, esta carreira e mais 4, tá? Então, aqui, ó, primeira, segunda e mais 4, totalizando um total de 6, né, carreirinhas desta mesma forma, fazendo esses pontos altos duplos, pegando pela frente e por trás. Aí, no final, a gente vai ter, né, um total de 7 automaticamente, contando com essa primeira aqui que nós fizemos. Certo, gente? Então, vou fazer aqui e volto pra gente dar continuidade ao nosso próximo ponto, ao nosso próximo trabalho. Cheguei ao final, então, meus 2 últimos pontos ficaram desse jeito aqui. Aí, nós vamos fechar aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Olha só como que ficou esse trabalho, gente. Bem legal, né? Total, então, aqui, ó, desde o início até essa última carreira que a gente fez, total de 7, viu? Aí, agora, vocês vão fazer 2 correntinhas aqui, e dentro desse mesmo ponto onde vocês subiram, né, essas 2 correntinhas, vocês vão fechar esses pontinhos, essas correntinhas com um ponto baixo, certo? Agora, nós vamos fazer 4 correntinhas, 3, 4, vou laçar a minha agulha, e nós vamos fazer aqui, ó, no 5º pontinho da base, olha só, 1, 2, 3, 4, no 5º ponto da base, vou inserir meu fio e vou fazer, gente, 4 pontos altos unidos no mesmo ponto. Então, aqui eu já fiz um, não tiro a última laçada da minha agulha, tá? Vou fazer outro. Fiquei com 3 fios na agulha. Agora,
meu terceiro ponto alto e por último, o quarto ponto alto, certo? Aí agora sim, nós tiramos todos esses fios da agulha. Feito isso, gente, vocês vão fazer agora 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Feito 5 correntinhas, vocês vão pular só 3 pontos da base, olha só. 1, 2, 3, e fazer um ponto baixo na quarta. No quarto pontinho, né, ali da base. Escapuliu aqui. Um ponto baixo, uma correntinha e dentro desse mesmo ponto, outro ponto baixo, certo? Vai ficar assim, gente. Aí, agora, vocês vão fazer 4 correntinhas. 4 correntinhas, vou laçar o meu fio e vamos pular 4 pontos da base. 1, 2, 3, 4 e fazer na quinta. O mesmo trabalho que nós fizemos ali, ó. 4 pontos altos presos no mesmo ponto. Então, fiz 2, agora o terceiro e o último, quarto ponto alto. Vamos tirar todos esses pontos da agulha juntos. 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5. Vou pular aqui, ó. 1, 2, 3. No quarto pontinho da base, a gente faz um ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixo. Vai ser sempre esse mesmo trabalho, então, gente. Olha só, resumidamente aqui para vocês entenderem. Quando vocês subirem aqui, ó, vocês sempre vão fazer subindo 4 correntinhas, vocês vão pegar sempre no quinto pontinho aqui da base, tá? E quando vocês descerem 5 correntinhas, vocês vão sempre pegar no quarto pontinho da base, certo? Então, aqui, ó, pra subir vai ser sempre 4 correntinhas, viu? Isso pode ser meio confuso no começo, nessa primeira carreira, né, que a gente tá aprendendo esse motivo. Então, sempre que vocês subirem 4 correntinhas, né, vai ser sempre subindo, vocês vão pegar no quinto pontinho da base. Então, aqui é 1, 2, 3, 4, no quinto ponto. E fazer os 4 pontos altos presos no mesmo ponto, né, que foram 2, 3 e o último, quarto. Olha só. Aí, agora, nós vamos fazer 5 correntinhas. Fazendo 5 correntinhas pra descer, né, o nosso pontinho, nós vamos pegar no quarto ponto da base. 1, 2, 3, no quarto. Certo, gente? Olha só. Um ponto baixo, uma correntinha e outro ponto baixo. E nós vamos fazer esse trabalho, essa mesma repetição aqui, gente, até chegar aqui. Eu vou fazer a minha e volto com vocês. Voltei bem aqui, ó, gente, pra finalizar essa minha carreira com vocês. Então, fiz meu ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixo aqui nesse ponto. Agora, eu vou fazer 4 correntinhas. E aqui, ó, no quinto pontinho da base, 1, 2, 3, 4. No quinto pontinho da base, nós vamos fazer meu último conjuntinho aqui de 4 pontos altos unidos, né, no mesmo ponto. 3 e o último, 4. Certo? Aí, agora, vamos fazer 5 correntinhas, 2, 3, 4, 5 correntinhas. E, ó, 1, 2, 3. Aí, o quarto pontinho vai ser esse daqui, ó, que a gente fez lá no início da carreirinha, tá? Então, gente, por isso que lá no início da videoaula eu explico que tem que ser múltiplo de 9, para coincidir do nosso trabalho finalizar desta forma aqui, certo? Aí, agora, vamos iniciar nossa segunda carreirinha deste motivo. Então, com o nosso ponto, né, como a gente fez o ponto baixíssimo aqui dentro, nós vamos subir aqui, ó, 3 correntinhas para representar um ponto alto. E vamos fazer aqui dentro desse pontinho mais 2 pontos altos. 1, 2. Feito 2 pontos altos, nós vamos fazer 2 correntinhas. E aqui, ó, gente, eu pego nesse pontinho aqui, certo? Porque tem essa laçada e tem essa daqui, ó. Eu vou fazer um ponto baixo nesse pontinho.
um ponto baixo, duas correntinhas. E aqui dentro desse conjuntinho de pontos baixos, nós vamos fazer um total de 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5 pontos altos. Duas correntinhas e aqui, gente, ó, novamente, um ponto baixo, duas correntinhas e aqui dentro, 5 pontos altos. Então, essa carreirinha é bem simples mesmo. Vocês vão sempre trabalhar aí esse conjuntinho de pontos, né? Duas correntinhas, 5 pontos altos. Duas correntinhas e um ponto baixo. Então, aqui eu fiz meus 5, né? Duas correntinhas e vou prender aqui, ó, essas duas correntinhas com um ponto baixo, certo? Vai ficar desse jeito aqui, esse trabalho desta carreira. Chegando ao final desta carreira, olha só, eu fiz o meu ponto baixo aqui, agora nós vamos fazer duas correntinhas, né? Vou laçar o meu fio e aqui, ó, lembra que nós ficamos com aquele ponto alto que nós subimos com 3 correntinhas e 2 pontos altos? Nós vamos completar aqui dentro, ó, mais 2 pontos altos. Deixa eu fazer aqui. Olha só, aqui dentro mais 2 pontos altos. Pra ficarmos ali, gente, com um total de 5, né? Porque os nossos conjuntinhos assim de pontos altos são de 5. E vou fechar aqui, ó, com um ponto baixíssimo na terceira correntinha que a gente subiu. Olha só, ficou assim, então. Aí, agora aqui, gente, nós já vamos começar uma carreira que é praticamente igual a esta, certo? Então, vou subir aqui, ó, 3 correntinhas. E nesse mesmo ponto que nós subimos, essas 3 correntinhas, nós vamos, ó, fazer aqueles conjuntinhos, né, de 4 pontos altos juntos no mesmo ponto. Então, aqui a gente já tem um ponto alto na agulha. Aqui eu tenho o segundo, agora o terceiro e o quarto. E vamos fechar esses 4 pontos altos juntos, certo, gente? Aí, agora nós vamos fazer 5 correntinhas. Para descer, são 5 correntinhas. Então, 2, 3, 4, 5. E aqui, ó, neste pontinho baixo que nós fizemos na carreira anterior, nós vamos fazer outro ponto baixo. Uma correntinha e neste mesmo ponto aqui que nós acabamos de fazer um ponto baixo, vamos fazer outro. Totalizando assim, ó, um ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixo. Ficou assim. Aí, agora nós vamos fazer para subir 4 correntinhas. Subindo 4 correntinhas e descendo 5. Então, feito 4 correntinhas, vou laçar o meu fio e aqui, ó, 1, 2, no terceiro pontinho alto da base, nós vamos fazer o nosso conjuntinho de 4 pontos altos, juntos, presos no mesmo ponto. Então, fiz aqui, tirei da agulha, agora 5 correntinhas. Então, 2, 3, 4, 5 correntinhas. E aqui, olha só, bem aqui eu faço uma correntinha, não, um ponto baixo, né? Uma correntinha e outro ponto baixo. 4 correntinhas para subir e tudo de novo, ó. 1, 2, no terceiro ponto alto da base, nosso conjuntinho de 4 pontos altos unidos pelo mesmo ponto, gente. Vai ser este mesmo trabalho até o final da carreira. Chegando lá no final, eu volto com vocês pra gente dar início na próxima. Voltei aqui antes de finalizar a nossa terceira carreirinha, né? Olha só, porque aqui foi a primeira, aqui a segunda e agora a terceira. Fiz minhas 4 correntinhas, né? E aqui, ó, bem aqui nesse pontinho, nós vamos prender com um ponto baixo. Feito isso, gente, vocês vão fazer 2 correntinhas. E aqui nesse intervalinho que fizemos da carreira anterior, olha só, nós vamos fazer um total de 5 pontos altos. Então, fiz 1, agora 2, 3, 4 pontos altos e o último 5 pontos altos. 2 correntinhas. E aqui, ó,
nós vamos fazer um ponto baixo. Olha só como ficou. 2 correntinhas, vou laçar a minha agulha e aqui novamente, gente, 5 pontos altos. E o trabalho desta carreira vai ser todo assim. Olha só, 3, 4, 5 pontos altos, 2 correntinhas e aqui prendemos com um ponto baixo, 2 correntinhas e a mesma coisa. Vocês vão repetir isso até o final da carreira. Vocês vão observar que essa carreira é idêntica a esta. Eu volto no final pra gente dar continuidade aí. Fiz aqui meu último conjuntinho, né, de 5 pontos altos, 2 correntinhas. E agora, pra finalizar essa carreira, nós vamos fazer um ponto baixíssimo, gente, aqui, ó. Nessa base aqui do ponto baixo que nós fizemos da carreira anterior. Então, nós vamos fazer um ponto baixíssimo, 2 correntinhas, desta forma. E aqui, ó, nesse mesmo pontinho que nós subimos destas correntinhas, nós vamos fazer um ponto baixo. E ficar assim, tá bom? Aí, agora, vocês vão fazer 4 correntinhas. Feito 4 correntinhas, nós vamos laçar o nosso fio e no terceiro ponto aqui da base, ó, 1, 2, 3, nós vamos fazer os 4 pontos altos unidos no mesmo ponto. Então, aqui eu fiz 2, agora o terceiro, e agora o quarto. Agora sim, a gente tira todos os fios da agulha. 5 correntinhas. E aqui, ó, nesse ponto baixo da base, nós vamos fazer outro ponto baixo, uma correntinha e outro ponto baixo. Para subir 4 correntinhas, vamos laçar o nosso fio e aqui, ó, no terceiro ponto da base e fazer novamente o nosso conjuntinho de 4 pontos altos, né, unidos no mesmo ponto. Então, 3, 4 pontos altos, certo? 5 correntinhas. E aqui, ó, bem aqui, nós prendemos o nosso ponto baixo com uma correntinha e um ponto baixo. Essa carreira vai ser todinha assim, gente. Olha só como tá ficando lindo, maravilhoso, né? Chegando ao final, eu volto com vocês, tá bom? Cheguei aqui ao final da minha 5ª carreirinha, já fiz minhas 5 correntes aqui. E nós vamos prender essas 5 correntes, gente, com um ponto baixíssimo aqui dentro, ó. Dentro desse primeiro pontinho que nós fizemos aqui da carreira, certo? Feito isso, nós vamos subir 3 correntinhas e fazer 2 pontos altos aqui. Agora, 2 correntinhas e vamos prender com um ponto baixo. 2 correntinhas e aqui dentro, ó, 5 pontos altos. Aí, gente, nós vamos repetir esta mesma carreira aqui, ó, olha só. Estão vendo que aqui nós fizemos as 3 correntinhas para subir carreira e mais 2 pontos altos? E aqui nós estamos trabalhando da mesma forma. Então, daqui pra frente, até determinado momento, eu não vou acompanhar vocês carreira por carreira, porque não tem necessidade, vai ficar um trabalho repetitivo, né? Então, agora vocês vão fazer essa carreira, a próxima carreirinha de cima vai ser exatamente igual a essa, a outra exatamente igual a essa daqui e assim consecutivamente, gente. Olha só, passar uma informação aqui pra vocês sobre as agulhas, né? Eu trabalhei com a agulha número 2 milímetros até na minha carreirinha de número 24. Da 25 em diante, eu trabalhei com a agulha 2,25, certo? Por quê? Porque foi o momento ali que eu determinei que o meu quadril começou a enlarguecer, então, para dar um caimento melhor para minha peça e para de vocês também, eu indico vocês trocarem a agulha, tá bom? Então, vocês vão trabalhar este mesmo trabalho aqui, né? Esses mesmos pontinhos até um palmo antes de chegar no joelho de vocês. Olha só, deixa eu mostrar aqui. Peguei minha peça aqui para mostrar para vocês como vai ser o nosso trabalho. Por que que até um palmo antes de chegar no joelho? Porque depois vai vir esse trabalho aqui, ó.
um babadinho e esse trabalho aqui no ponto rede, tá vendo? Então, eu fiz aqui esses nossos pontos, né? Até chegar um palmo antes do meu joelho, gente. Vocês podem fazer aí a mesma medida para a peça de vocês. A minha saia deu um total de 55 carreirinhas, tá? Como que vocês vão contar essas carreirinhas? Olha só. É meio complicadinho, mas dá pra entender. Eu conto da seguinte forma. Aqui tem uma carreira, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, vai ser sempre seguida assim, ó. Uma do lado da outra. Essa daqui, depois vem essa e em cima. Do lado e em cima, do lado e em cima, do lado e em cima, do lado e em cima. Vou contando assim até lá no final. E tem que dar um total ímpar, tá? Porque na carreirinha número ímpar, é essa carreira aqui, ó, que é a que a gente precisa finalizar pra continuar, pra começar, né, na verdade, um trabalho diferente aqui, que são esses babadinhos. Ok, gente? Então, eu fiz total de 55 carreirinhas, 42 centímetros aqui, né, de comprimento. Eu medi daqui até aqui, a minha deu 42 centímetros, e é isso. Só se atentar a esses detalhes aí que a peça de vocês vai, ó, ficar linda também. Então, gente, eu vou finalizar a videoaula por aqui para não ficar muito extensa. Eu espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida é só deixar um comentário aí, tá bom?